Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos abordar a micção e o seu controle pelo sistema nervoso. Então, a micção é o processo de eliminação da urina que, uma vez formada, foi conduzida pelos ureteres até a bexiga, onde ela vai ficar armazenada. Então, esse processo de micção, ele envolve dois componentes importantes. Um processo de armazenamento ou enchimento vesical e um processo de esvaziamento, que é o momento em que a urina é liberada para o meio externo. Então, muito importante, tanto no processo do enchimento quanto do esvaziamento, é o músculo liso que vai compor a bexiga. Esse músculo liso é denominado de músculo detrusor. Então, durante o enchimento vesical, esse músculo detrusor, ele deve relaxar para permitir a expansão dessa bexiga e o acomodamento da urina que vai ser armazenada ali dentro. Porém, durante o esvaziamento da bexiga, deve ocorrer contração da musculatura detrusora. Então, essa contração, ela é capaz de aumentar a pressão intravesical até 40 a 60 milímetros de mercúrio, né? O que então promove a pressão adequada para o esvaziamento da bexiga. Um outro componente muito importante do sistema anátomo-funcional envolvido na micção é o trígono, que é a região onde vão se abrir os ureteres, que estão trazendo a urina proveniente do rim, e onde vai ocorrer a abertura para a uretra. Então, essas três aberturas dos dois ureteres e da uretra, né, eles formam uma estrutura triangular. Essa estrutura triangular é facilmente reconhecível porque ela é lisa internamente, diferentemente do resto da bexiga que parece preguiada, certo? Adicionalmente, um terceiro componente bem importante, né, diz respeito aos esfínteres, que vão manter a urina dentro da bexiga quando contraídos e vão permitir o esvaziamento da bexiga quando relaxados. Então, existem dois tipos de esfínteres: o esfíncter interno, que tem controle involuntário, e o esfíncter externo, localizado no diafragma urogenital e que vai ter controle voluntário através de nervos somáticos. Então, na realidade, para que ocorra o esvaziamento adequado da bexiga, é necessário haver uma coordenação entre a contração do músculo detrusor e o relaxamento dos esfínteres. Os ureteres são as estruturas que conduzem, então, urina dos rins em direção à bexiga para ela ser armazenada, tá? Esses ureteres, eles são constituídos por musculatura lisa, em forma de sincício, ou seja, que facilita a condução de estímulos de célula a célula, e eles apresentam contrações peristálticas, né? Essas contrações peristálticas, elas vão ser geradas a partir de células chamadas marca-passo, que estão localizadas mais próximas do rim, né? Na região proximal da pelve renal. Então, essas contrações peristálticas, elas vão auxiliar na condução, então, da urina dos rins em direção à bexiga, certo? O refluxo da urina armazenado na bexiga em direção aos rins, normalmente ele é impedido por válvulas anatômicas, então formadas por tecido, né, que vão se localizar lá na terminação dos ureteres, na bexiga, e também por válvulas fisiológicas, uma vez que esses ureteres, quando eles penetram na bexiga,
eles atravessam obliquamente o músculo detrusor. Então, durante 2 a 3 centímetros, de forma que o próprio tônus do músculo detrusor comprime, né? Então, os ureteres, impedindo o refluxo de líquido em direção aos rins, tá? Os ureteres, eles também são muito bem supridos de fibras nervosas relacionadas à sensação dolorosa, né? E em situações onde, então, tem o interrupção de fluxo de urina pelos ureteres, essa urina que fica retida nos ureteres distende os ureteres e gera estímulos dolorosos bastante intensos que dão origem a um reflexo que a gente chama uretero-renal, que é um reflexo que envolve vias nervosas nociceptivas e ativação simpática, que gera constrição das arteríolas renais e diminuição da filtração glomerular, certo? Uma vez que não é mais possível conduzir a urina dos rins em direção à bexiga, né? Deve diminuir a produção, então, dessa urina. E isso se inicia com a diminuição da filtração glomerular, tá? Então, adicionalmente, né, quando ocorre um bloqueio agudo do fluxo uretral, como é o caso dos cálculos renais, a pressão que vai se desenvolvendo nos ureteres, ela tem um efeito retrógrado sobre o rim, né? Prejudicando, então, a filtração e gerando o que a gente chama de hidronefrose, né? Que é a dificuldade do rim em se esvaziar e, então, a retenção de urina com distensão de estruturas como, por exemplo, a pelve renal, tá? Embora as contrações do ureter para esvaziamento da urina na bexiga sejam geradas por marca-passos e não dependam de estímulos externos, essas contrações peristálticas podem ser moduladas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. É importante também chamar a atenção que essa urina que está sendo armazenada dentro da bexiga, ela é virtualmente igual à bexiga que está saindo dos túbulos do néfron, certo? Então, à medida que essa urina progride ao longo dos ureteres e o tempo em que ela fica armazenada na bexiga, não vai alterar a sua composição. Então, a bexiga, ela tem uma inervação bastante complexa, não só a bexiga, como os seus esfínteres. Então, nesse esquema, né, a gente observa os ureteres, então, representado aqui um ureter, a bexiga, né, a localização do esfíncter interno e a localização do esfíncter externo. Então, por esse esquema, a gente pode observar que existem 3 conjuntos de fibras nervosas chegando na bexiga, tá? As fibras nervosas em verde representam fibras nervosas parasimpáticas. As fibras em azul que estão chegando representam as fibras simpáticas. E essas fibras na coloração rosa, que estão chegando no esfíncter externo, representam fibras motoras somáticas, certo? Então, a gente tem vários tipos de funções, de informações eferentes do sistema nervoso em direção à bexiga. Então, essas informações, elas trafegam pelos nervos pélvicos, que são representados aqui em laranja. Então, os nervos pélvicos, eles contêm neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, que vão fazer sinapse com os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos praticamente em cima
né, das estruturas envolvidas com o armazenamento e esvaziamento da bexiga. Então, nós vemos fibras parasimpáticas sendo direcionadas para o corpo da bexiga, né? Então, essas fibras vão ser bastante importantes para regular o processo de esvaziamento, porque elas vão estimular a contração do músculo detrusor. Nós temos também informações sensoriais trafegando por essas fibras nervosas parasimpáticas da bexiga em direção ao sistema nervoso central. Então, na parede da bexiga existem próprios setores sensíveis à distensão, que vão então levar a informação da bexiga em direção à região sacral da medula espinhal. Nós temos também o nervo pudendo, que é o nervo que vai conduzir fibras somáticas motoras, então, da região sacral em direção ao esfíncter interno. Então, enquanto os nervos esplâncnicos fazem parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, o nervo pudendo conduz nervos somáticos, portanto, nervos que estão sob controle voluntário. Também aqui, né, o nervo pudendo tem tanto nervos motores somáticos, então, em direção ao esfíncter externo, quanto informações sensoriais entrando na medula espinhal a partir do esfíncter externo, certo? E, por fim, nós vamos ter os nervos hipogástricos, né, que vão conduzir, então são muito importantes, não são os únicos, né, mas são muito importantes por conduzir estímulos simpáticos em direção, então, à bexiga, tá? Então, esses nervos pré-ganglionares simpáticos, eles saem da porção terminal da medula torácica, início da medula lombar, certo? E eles vão, então, ser encaminhados, originando ou fazendo sinapses com neurônios pós-ganglionares que atuam nos ureteres, na bexiga e no esfíncter interno. Então, existe uma inervação simpática bem importante, né, na bexiga urinária. Então, essas fibras sensoriais que vêm via sistema, então, simpático, né, então, a entrada sensorial da bexiga via sistema simpático conduz estímulos dolorosos, tá? Assim como estímulos relacionados à plenitude da bexiga, certo? Os efeitos do parasimpático na bexiga urinária, né, vão ser de estimular o esvaziamento da bexiga urinária, enquanto que os estímulos provenientes do sistema nervoso simpático vão se opor a esse processo. Então, o músculo detrusor, que é o músculo que compõe a parede da bexiga urinária, ele é muito rico em receptores beta-adrenérgicos. E esses receptores beta-adrenérgicos, eles vão relaxar o músculo detrusor, ou inibir sua contração, certo? Simultaneamente a isso, na uretra e no colo vesical, que é onde se localiza, então, o esfíncter interno, nós temos uma região muito rica em receptores alfa-adrenérgicos, que, quando estimulados, vão promover a contração do esfíncter interno. Portanto, enquanto o parasimpático estimula o músculo detrusor a contrair para que ocorra o esvaziamento da bexiga, o parasimpático, através de receptores beta-adrenérgicos lá no corpo vesical, vai inibir a contração do músculo detrusor, ao mesmo tempo que reforça a contração do esfíncter interno.
Então, caracterizando as funções antagônicas, né, de parasimpático e simpático no esvaziamento da bexiga. Então, o esvaziamento da bexiga, ele é controlado principalmente por um reflexo autônomo, chamado de reflexo da micção ou reflexo vesical. Então, a gente tem representado aqui a parede da bexiga, né, o músculo detrusor, tá? A gente tem aqui uma aferência parasimpática e uma eferência parasimpática. Então, o que acontece é que, à medida em que a bexiga vai se tornando cada vez mais distendida, aumenta a estimulação dessas terminações nervosas proprioceptivas, certo? Porque a distensão da bexiga acaba distendendo essas próprias terminações proprioceptivas, de forma que a estimulação delas em direção à medula sacral aumenta, tá? Esse aumento de entrada sensorial na medula sacral gera um aumento da saída parasimpática para o músculo detrusor. Lembrando que essa saída parasimpática vai aumentar a secreção de acetilcolina no local. E essa secreção de acetilcolina vai estimular a contração do músculo detrusor, que por fim vai acabar gerando a micção, uma vez que o músculo detrusor se contrai, aumenta a pressão intravesical e se favorece, então, o esvaziamento da bexiga, certo? Então, o principal componente da micção é esse arco reflexo vesical, que faz parte do reflexo de micção. A distensão da bexiga, né, ela está relacionada com o reflexo da micção, mas por análise do cistometrograma, que avalia alterações na pressão intravesical em resposta ao aumento do volume no interior da bexiga, né, indica que se uma bexiga está totalmente vazia, né, e se enche em torno de 50 ml aqui, a gente aumenta a pressão intravesical de 0 para aproximadamente 5 centímetros de água. Mas a partir desses 50 ml, a gente observa que a pressão intravesical ela fica relativamente constante, né? Ou seja, atingindo um platô até uma concentração de 300, 400 mililitros, certo? A partir desses 400 mililitros, né, ou a partir dos 300 mililitros já, a gente observa que pequenos aumentos do volume intravesical vão aumentar muito a pressão intravesical. Então, durante o enchimento inicial, né, de 50 ml até em torno de 300 ml, a gente não tem uma alteração intravesical muito importante, porque nessa fase do enchimento, a gente vai ter o relaxamento do músculo detrusor. E associado a esse relaxamento, né, a gente também tem componentes elásticos que vão compor a parede da bexiga, que tornam ela bastante complacente, de forma que ela ofereça pouca resistência a essa distensão causada pelo aumento do volume. Então, à medida que aumenta o volume, essa bexiga vai distendendo e o fato dela poder se distender não altera a pressão intravesical, certo? Entretanto, quando a pressão intravesical atinge um valor limiar, né, um valor crítico, qualquer enchimento adicional vai provocar uma pressão intravesical mais intensa. E esse aumento da pressão intravesical, ele está relacionado a um aumento da amplitude
das contrações da bexiga que levam à micção. Então, a gente pode observar que nessa fase de platô, né, a gente tem contrações relativamente fracas da bexiga, certo? E essas contrações, além de não serem muito extensas, são também bastante espaçadas. Mas à medida que a gente se aproxima da tensão limiar, então da pressão intravesical limiar, essas contrações, que são representadas por essas colunas, elas se tornam cada vez mais intensas, então promovendo alterações bastante importantes da pressão intravesical e, além de mais intensas, mais frequentes, até que, por fim, realmente ocorra o esvaziamento da bexiga. Então, essas contrações do esvaziamento vesical, elas são ditas autorregenerativas, tá? O que significa isso? Significa que uma contração de micção gera condições para a evolução da próxima contração e assim sucessivamente, né? Até que a tensão fique forte o suficiente para induzir a micção. Então, esse processo de contração autorregenerativa, na realidade, é como um processo de feedback positivo. Porque à medida que uma micção, uma contração da bexiga encurta o músculo detrusor, ele vai ficar mais sensível à pressão interna gerada que tende a distender ele. E isso vai promover uma segunda contração mais forte, que vai aumentar mais, então, a pressão intravesical, tornando esse músculo, então, ainda mais sensível à tendência da pressão interna em distendê-lo, e assim sucessivamente até ocorrer a micção. Então, o controle da micção, ele depende do reflexo vesical que nós acabamos de ver, e esse reflexo vesical, ele é em grande parte integrado na medula sacral. Mas, além de reflexos que envolvem a medula espinhal, existem várias outras estruturas superiores do sistema nervoso central que vão influenciar o esvaziamento da bexiga, né? Então, tanto as informações sensoriais da bexiga vão alcançar centros superiores do sistema nervoso central, quanto regiões superiores do sistema nervoso central, então vão gerar estímulos que modulam o esvaziamento da bexiga. Essas diferentes estruturas encefálicas que vão influenciar a micção, elas têm efeitos facilitadores e inibidores do reflexo vesical, certo? Normalmente, o reflexo da micção, ele vai ser inibido por regiões superiores. Então, essa inibição vai ocorrer tanto por modular o sistema nervoso autonômico, quanto por gerar estímulos que levam à contração do esfíncter externo, tá? Então, que é uma contração voluntária, certo? E essa contração do esfíncter externo, ela pode impedir o esvaziamento da bexiga mesmo na presença de um reflexo vesical, tá? Assim como as regiões superiores, elas podem inibir o esvaziamento da bexiga, elas também podem facilitar, certo? Então, no momento em que o reflexo sacral se torna ativo para esvaziar a bexiga, né, esses centros superiores podem facilitar os centros sacrais de micção. Esse slide, ele traz a integração entre diferentes níveis do sistema nervoso central durante o armazenamento e esvaziamento ou micção.
Então, nós temos no primeiro nível o centro pontino, no segundo nível o centro tóraco-lombar, de onde saem informações simpáticas para o nervo hipogástrico, e no terceiro nível nós temos a medula sacral. Então, observem que na fase de armazenamento, né, à medida que a bexiga ela se enche, sua parede é distendida, as informações proprioceptivas que ainda não são muito intensas, justamente porque a bexiga está se enchendo, elas vão gerar um reflexo que envolve o sistema nervoso simpático e que vai inibir a contração do músculo detrusor, assim como estimular a contração uretral. Então, fazendo com que à medida que a bexiga se relaxa, ela possa receber mais urina, possa acomodar mais urina, sem que essa urina vaze, já que eu estou favorecendo a contração do esfíncter interno. Adicionalmente, durante essa fase de armazenamento, a gente observa que o centro pontino da micção, ele estimula o nervo pudendo, que é o nervo que conduz as terminações nervosas somáticas em direção ao esfíncter externo, então estimulando a contração desse esfíncter externo. Então, durante o armazenamento, vocês observam que a gente tem uma ativação simpática, né? Uma ativação do nervo pudendo, então das fibras somatomotoras, e a gente não tem uma atividade significativa do parasimpático, certo? Porque o parasimpático, como nós vemos no esquema ao lado, ele vai estar mais envolvido no esvaziamento da bexiga. Então, o que ocorre no processo da micção é que essa bexiga, ela atinge um nível crítico de enchimento, certo? E esse nível crítico de enchimento, então, gera estímulos sensoriais que vão ser levados não só para a medula espinhal, para gerar, então, o reflexo vesical, que envolve estimulação parasimpática e liberação, então, de acetilcolina no músculo detrusor e no esfíncter interno, mas também gera estímulos de plenitude que vão ser levados para regiões superiores do sistema nervoso central, mais especificamente na área aquedutal cinzenta, certo? Então, esses estímulos para regiões superiores vão atuar sobre o centro pontino, e o centro pontino, então, vai passar a inibir a via nervosa simpática, aquela via que nós acabamos de ver que induz relaxamento do músculo detrusor. Então, agora a gente não quer esse relaxamento, porque a gente quer a contração para o esvaziamento, certo? Então, essas vias descendentes, elas inibem a via simpática, ao mesmo tempo que facilitam, né, esse reflexo vesical de esvaziamento, que vai promover a contração da bexiga e o relaxamento do esfíncter interno. Ao mesmo tempo em que acontece isso, vai ocorrer relaxamento também do esfíncter externo. Então, o resultado final é que nessa situação de micção, né, a contração vesical aumenta, enquanto que o relaxamento uretral posterior e o esfíncter, então, esfíncter interno e esfíncter externo relaxam. Então, a grande diferença entre as duas situações, na realidade, é o balanço entre simpático, trafegando pelo nervo hipogástrico, e parasimpático, trafegando pelo nervo pélvico, assim como o recrutamento de regiões superiores, né, pela intensidade de estimulação desses próprios receptores, que estão diretamente relacionadas à distensão da bexiga e aumento da pressão intravesical, né? E esses estímulos sendo conduzidos para regiões superiores vão acabar, então, facilitando o relaxamento do esfíncter externo.
Diversos fatores podem alterar a micção, a frequência de micções, né, ou o controle do processo miccional, tá? Um desses aspectos que pode ser percebido de forma relativamente fácil, principalmente naqueles indivíduos mais sensíveis, é a alteração da micção induzida por situações estressoras. Então, inicialmente, nós vamos analisar novamente, né, os processos envolvidos na micção normal, na ausência de estresse. Então, como nós já falamos, o processo da micção ele vai se iniciar com a distensão da parede vesical, quando ela atinge um enchimento crítico e aumento da pressão intravesical, quando isso ocorre, né? Essa distensão da parede vesical vai estimular proprioceptores lá do músculo detrusor, gerando estímulos sensoriais. E esses estímulos sensoriais, como a gente já sabe, podem ascender para o tronco, né? Ou podem ser integrados na medula sacral, gerando o reflexo vesical por ativação parasimpática, certo? As informações que ascendem para o tronco cerebral, elas podem progredir, inclusive, para o córtex cerebral. Vai fazer análise se o momento é adequado ou não para a micção. Se o momento não é adequado para a micção, o córtex cerebral atua sobre o centro pontino e o centro pontino promove contração adicional do esfíncter externo, ou pelo menos inibe o relaxamento do esfíncter externo. Então, embora a gente tenha estímulos sensoriais favorecendo o esvaziamento da bexiga, favorecendo a micção, como a condição não é adequada, né, essa micção ela é impedida pela contração do esfíncter externo. Então, a contração do esfíncter externo ela é extremamente importante para frear a micção de progredir, né? Numa situação de estresse, ocorre ativação muito intensa do sistema límbico. E o sistema límbico estimula de forma bastante intensa o tronco cerebral, inclusive o centro de micção pontino. E o centro de micção pontino, sobre essa intensa estimulação do sistema límbico, acaba não integrando de forma adequada as informações que provêm do córtex cerebral. De forma que nessa situação o córtex cerebral não consegue sinalizar apropriadamente para o centro pontino que ele deve manter a contração do esfíncter externo, favorecendo então o relaxamento desse esfíncter externo, certo? E uma vez que o esfíncter externo relaxa, né, a gente vai ter a micção. Então, em situações como uma prova muito difícil, por exemplo, que o indivíduo se torna muito ansioso, né, ocorrem micções mais frequentes ou a tendência a micções mais frequentes, né? Então, isso está justamente relacionado a essa entrada de informações do sistema límbico, certo? Em situações extremas, por exemplo, situações que representam perigo de vida, né? Essas informações provenientes do sistema límbico, elas podem bloquear completamente as informações do córtex cerebral para o centro de micção pontino, né? De forma que, então, a uretra relaxa, né? E vai ocorrer, então, a continência. O indivíduo chega a se urinar. Anormalidades da micção podem estar relacionadas a disfunções na entrada sensorial, na saída motora ou na integração da informação sensorial e motora
em diferentes níveis do sistema nervoso central. Então, na condição de bexiga atônica, ocorre perda do controle vesical por destruição das fibras sensoriais, né? Essa condição pode ser causada por lesões sacrais, como lesões por esmagamento, ou em determinadas patologias que comprometam a entrada sensorial através dos nervos em direção à medula espinhal. Então, nessa condição de bexiga atônica, não está entrando informação proveniente dos próprios septores presentes na parede da bexiga, certo? De forma que o que acontece é que essa bexiga, ela apresenta um superenchimento, ela enche até níveis acima do nível crítico, quando ela vai começar a se esvaziar gota por gota, né? Liberando um volume muito pequeno, tá? Então, isso acontece porque essa entrada de informação sensorial, como nós já vimos, é que vai ativar as vias reflexas, né? Que vão resultar na contração, então, do músculo detrusor, assim como no relaxamento dos esfínteres, né? E nessa situação da bexiga atônica, o enchimento é tal que o aumento de pressão, então, acaba forçando a saída de algumas gotas de urina por vez. Na bexiga automática, né, existe lesão da medula espinhal acima da região sacral. Então, como a entrada sensorial é normal para a região sacral, de onde saem as informações parasimpáticas que vão gerar contração da vesícula, né? Esse reflexo vesical continua funcionando, mas o indivíduo perde o controle voluntário do esfíncter externo, que então vai acabar gerando incontinência, já que a medula espinhal está lesada acima da região sacral, não tem como a informação sensorial proveniente da bexiga alcançar esses níveis superiores do sistema nervoso central, assim como não é possível o sistema nervoso central inibir, né, esse esvaziamento por promover ou manter a contração do esfíncter externo. Por fim, na bexiga neurogênica, né, ocorre uma perda de sinais inibitórios do encéfalo, né, por lesões parciais, ou na medula espinhal ou no tronco cerebral, né? E nessa condição de bexiga neurogênica, então, por disfunções do sistema nervoso central, as micções vão se tornar incontroláveis e frequentes.